Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está escrito no Salmo, tá? Só para você realmente fazer leitura, é o Salmo 118, verso 8 e 9. Só apaga a luz um instantinho, vamos ler juntos? Diz o seguinte: é melhor buscar o quê? Refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero meditar com vocês dessa passagem da Bíblia hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre busca. Amém? Vocês sabem que a busca ela não é muito fácil, não. Porque quando você está buscando alguma coisa, se você for muito imediatista e quiser que as coisas aconteçam logo, você pode desanimar no meio do caminho. Quem está buscando algo tem que ser muito perseverante, né? E buscar é uma coisa muito importante. Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra buscar? 103 vezes que a Bíblia manda você de alguma forma buscar. Está escrito lá. 103 vezes está escrito a palavra buscar, né? E é um processo que confirma a bênção de Deus na nossa vida exatamente por uma única razão. Porque toda vez que você busca, você entra num processo de batalha espiritual. Você está buscando aquilo, aí você vai entrar num processo de batalha espiritual. Se você entra numa batalha, você entende que você vai batalhar porque existe resistência. E tudo aquilo que se refere ao seu bem-estar, o que realmente se caracteriza uma bênção na sua vida, você vai encontrar resistência. Por quê? Porque são coisas que você busca no mundo espiritual. E quando você tem que buscar isso da parte de Deus, pode se tornar muito desafiador, porque geralmente para nós é muito mais fácil buscar a ajuda de alguém que seja visível, de um homem, ou quando a Bíblia diz um príncipe, é se referindo a uma pessoa que tem influência, que tenha poder, que às vezes a gente acha que pode nos ajudar diante de uma situação que porventura estejamos passando. E a gente tem uma tendência muito forte de confiar demais de que alguém vai fazer alguma coisa, porque pelo menos é alguma coisa que se torna visível para nós. É muito fácil confiar que alguém que é proeminente, que é influente, que é príncipe, o que é isso, o que é aquilo outro, que ele vai ter condição de fazer, e isso nos dá uma certa segurança. E Deus está dizendo para nós nesse salmo que essa busca tem que ser, acima de tudo, confiando em Deus. Porque, na verdade, se existe alguém que não vai falhar com você, é Deus. Deus não vai falhar. Se você fizer esse processo de busca da maneira correta, da maneira certa, Deus tem todos os recursos que os homens não têm. Deus tem todos os recursos que os príncipes não têm. Por que Deus tem todos os recursos que os homens não têm, que os príncipes não têm? Porque Deus trabalha com uma ferramenta que ninguém tem. E essa ferramenta que Deus usa, que Deus trabalha, se chama milagre. Diga glória a Deus. Milagre. A gente busca Deus exatamente porque a gente sabe que Ele tem essa capacidade de fazer milagre. E às vezes o que se passa na nossa vida é algo que depende de um milagre. Não depende da boa vontade de uma pessoa, não depende da influência de um homem ou de um príncipe, seja lá o que for, mas é alguma coisa que você realmente depende de um milagre, o que é uma prerrogativa de Deus, alguma coisa que só Deus pode fazer. E de repente o que você precisa, ou está precisando, é dessa ação de Deus sobrenatural na sua vida, que requer uma busca, que requer exatamente buscar, né? Buscar, que eu estava pesquisando, que é 103 vezes está na Bíblia, né? É um verbo transitivo direto, né? Essa palavra buscar, que realmente significa exatamente o quê? Significa que você tem que acreditar nessa busca, e nós vamos aprender nesta noite o que é que a Bíblia diz sobre aquilo que Deus pode fazer para nós. Amém? Vocês sabem que, como eu falei no começo,
às vezes é humano a gente desanimar. Você começa a buscar alguma coisa de Deus, e se você não começa a ver alguma coisa se desenhando, se construindo em função daquilo que você está pedindo, a grande tendência do ser humano é dar uma recuada e começar a esfriar, porque ele não está vendo uma reação do outro lado, alguma coisa que possa mais ou menos dar a ele o entendimento de que as coisas estão sendo observadas e consequentemente Deus está agindo. Só que Deus costuma trabalhar em você também dentro desse processo de busca. Porque quando você começa a querer alguma coisa de Deus, que você entra nesse processo de busca, você começa então a trilhar em um caminho que é um caminho espiritual, que vai te elevar espiritualmente e que vai te preparar para essas batalhas que realmente se realizam, acontecem exatamente no campo espiritual da vida. Aí você começa a entrar exatamente no mundo espiritual. Por quê? Porque você começa a orar, você começa a vir para a igreja, você começa a atender exatamente as orientações que manda você estabelecer uma busca diante de Deus. E tudo isso então vai gerar o quê? Vai gerar uma aproximação de Deus. E na medida então que você se aproxima de Deus, você começa simplesmente a ser preparado para poder alcançar através da fé aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo. E dentro desse processo de busca, você começa a crescer espiritualmente, começa a desenvolver uma fé, começa a entender que nem todas as coisas que se tornam realidade na nossa vida, elas se constroem no mundo visível, mas ela se constrói acima de tudo no mundo invisível, na qual você usa unicamente da fé para poder acionar esse poder do mundo invisível que venha de alguma forma te beneficiar. E você começa a ver a possibilidade das coisas, mesmo sem ver nada aparente, você começa a adquirir aquilo que nós chamamos de fé do coração, a ponto de poder acreditar que as coisas vão se definirem da maneira como você está buscando, unicamente por quê? Porque a fé em Deus começa a te convencer disso. Aí você entra nesse processo da busca, e Deus começa, sem dúvida, a trabalhar exatamente aquilo que Ele precisa trabalhar na tua vida para te dar respostas que você está precisando e está querendo. Vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre isso, sobre essa questão de busca, o próximo versículo. Olha só, Deus falou isso aqui. Vamos ler junto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que você vai conseguir entender o que é buscar de todo o coração? É quando o teu coração fica pleno na confiança em Deus. Porque geralmente você está buscando alguma coisa de Deus, mas você está extremamente dividido. Ora você está seguro, ora você está inseguro. Ora você está confiando que aquilo vai se definir como você busca, e tem momento que você fica totalmente confuso com respeito à resposta daquilo. E muitas vezes o coração fica dividido com a fé e com a insegurança. Você está confiando, mas tem momento que você está duvidoso, e o coração não fica pleno, porque essa busca, ela não está de todo o coração. Ela está dividida entre a certeza e a insegurança. E Deus então tem que trabalhar e agir na sua própria vida, para que você não fique com o coração pela metade, para que você não fique nessa busca inseguro, mas que você esteja pleno nessa confiança, a ponto então de acreditar que vai acontecer, a ponto de não permitir que a dúvida venha dividir o teu coração nessa busca que você realmente está tendo com Deus, querendo obter uma resposta. E Deus então, falando ao seu povo, e diz que a gente só acha a resposta de Deus
quando nós buscamos de todo o coração. Às vezes o nosso coração está completamente dividido, às vezes o nosso coração está completamente inseguro. Deus começa a trabalhar essa segurança para que você não esteja com o coração pela metade. E quando o seu coração estiver completamente pleno, que você juntar toda a sua segurança em Deus, tendo a certeza de que é Ele que tem uma resposta para você daquilo que você está precisando, você está com o coração cheio, não está pela metade, e isso vai criar a possibilidade de você encontrar de Deus, ou em Deus, aquilo que você está realmente buscando. Por isso que a Bíblia diz que existe uma coisa que nos atrapalha na busca de qualquer bênção de Deus, é a dúvida. E o que é dúvida? Dúvida vem de dois, que significa seguir em duas direções. Seguir em duas direções é quando você está uma hora confiante, indo em uma direção, mas em algum momento a sua incerteza, a sua insegurança leva você para outra direção, e você tenta seguir nas duas direções, não estando seguro totalmente naquilo que você está buscando, mas você segue no caminho da incerteza e no caminho, um momento de segurança. Isso então atrapalha o processo daquilo que Deus tem para fazer, porque Deus precisa que o seu coração esteja completamente pleno, que você esteja de todo o coração, não em parte, não inseguro, não pela metade, mas totalmente confiante, acreditando acima de tudo que existe um Deus que dá resposta e que não há problema ou dificuldade da sua vida que possa ser mais forte do que o poder do Deus que você está acreditando. Então o coração não pode estar dividido, diz a palavra de Deus, mas tem que estar pleno e seguro daquilo que Deus tem para fazer. Então Deus vem e diz: olha, Ele falou para o seu povo: você vai me buscar e só vai me achar quando você estiver de todo o coração. Diga glória a Deus. Como é que você está? Como é que você se comporta diante das suas orações? Como são as suas reações no meio das suas buscas? É assim? Hora de certeza e hora de incerteza? Tem momentos que você está totalmente seguro, acreditando, mas tem momentos que você desaba e fica totalmente inseguro e as coisas parecem totalmente incertas para você? Trabalhe essa confiança, porque a palavra de Deus diz que a fé é isso. A fé nos movimenta não baseado naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não estamos vendo. Esse é o sobrenatural de Deus que proporciona a sua chegada exatamente naquilo que Deus tem para fazer. Então, nessa buscar de todo o coração, ela é fundamental. Vamos ver mais o que diz a palavra de Deus. Olha só como é cheio de palavra. Vamos ler juntos? Digam comigo: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Você não sabe como é o agir de Deus. O agir de Deus, ele vem de uma maneira tão sobrenatural, que o agir de Deus não é pautado na lógica da vida da gente, ou na lógica das coisas. É o agir de Deus. O homem age no natural, mas Deus sempre age no sobrenatural. Diga glória a Deus. O natural é da gente. Se você depende do natural para definir as coisas, você então não está precisando de Deus. Você está dentro das coisas que são possíveis. Mas a ação de Deus, ela vem para você quando não tem homem que possa fazer alguma coisa, quando não tem algo que possa te socorrer. Aí você aciona esse sobrenatural de Deus. Talvez você possa estar vivendo uma realidade dessa. Você já percebeu, já detectou que as questões relacionadas com a tua vida, com as tuas necessidades, elas necessitam de um sobrenatural de Deus.
Quando você tem essa percepção que algo que você vive, ou que você precisa, ou que você busca, necessita de um sobrenatural de Deus, é hora de buscar e de entrar no sobrenatural de Deus. Se você dependesse das coisas naturais e possíveis desse mundo para poder definir uma série de coisas, você vai e busca isso. Tem os meios pelos quais você pode buscar naturalmente uma determinada ajuda dentro da necessidade que você tem. Mas nós às vezes estamos dentro de um contexto, de uma realidade, que você para e olha, você não vê saída, você não vê lógica para as coisas, você não vê possibilidade em nada. É exatamente nesse ambiente, nesse terreno, nessa realidade que Deus gosta de operar. O que é possível para você, é possível para você. O que os homens podem fazer, com certeza os homens farão. Mas existem coisas relacionadas com a nossa vida que não dependem só da nossa vontade, não depende só da lógica das coisas. Tem coisas e questões em nossa vida que nós temos total consciência que se o sobrenatural de Deus não agir, nada vai acontecer. Por quê? Porque são questões espirituais que dependem unicamente do poder desse Deus para definir coisas relacionadas com a nossa própria vida. Aí é que entra a fé. Aí é que entra a busca para poder se conseguir um resultado positivo daquilo que a gente está precisando de Deus. Talvez você está assim. E o que é que a gente precisa muito de sobrenatural de Deus? É para lidar com pessoas. Só sobrenatural de Deus. Se o teu problema está diretamente ligado a alguém, só o sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Às vezes é alguém que está dando trabalho, é alguém que tem resistência a você. São aquelas questões dentro da nossa própria casa, no meio da família, que você realmente está ali confrontado por uma situação de alguém que precisa mudar e que não tem como mudar dentro da lógica, porque ele está muito consciente da posição que ele está, apesar de você perceber que ou ele muda, ou vai ser pior para ele, ou pior para você que vai sofrer junto, e de repente a pessoa está convicta de que ele tem que agir da maneira que está agindo e que está certo na forma como está agindo. Dentro dessas realidades assim, para mudar a cabeça de pessoas e libertar pessoas, tem que ser o sobrenatural de Deus. Quando você está dentro de um problema que às vezes se construiu dentro da tua própria casa, que já não depende mais de você, que pessoas precisam então serem tocadas, transformadas e libertas, e mudarem a cabeça, às vezes, do posicionamento que tem, você vai precisar do sobrenatural de Deus. Quando você está diante de uma situação aparentemente perdida para os homens, é aquela situação que todo mundo diz que não tem mais jeito, e você se convenceu que a lógica diz que não tem mais jeito, que a medicina diz que não tem mais jeito, que a situação em si prova para você que você está sem saída, você vai precisar do sobrenatural de Deus. E para você realmente perceber e presenciar esse sobrenatural de Deus, você vai ter que buscar. Diga glória a Deus. Buscar o sobrenatural de Deus. Vamos ler mais um verso? Digam comigo. Porque para Deus... Você acredita nisso? Porque para Deus nada será impossível. A Bíblia está dizendo que tem coisas que são impossíveis para mim. Tem coisas que são impossíveis para você. Tem coisas que são impossíveis para os homens, mas não são impossíveis para Deus. E quando você realmente se sustenta nisso, você começa essa busca fundamentado nessa crença. Para Deus não há impossível. Para Deus não há algo que Ele não possa fazer. Aí você estabelece a sua busca. Aí vai ter um tempo em que Deus vai trabalhar essa resposta para você. Você não pode parar de pedir, mas tem que clamar. Por quê? Porque Deus vai trabalhar essa resposta, porque você vai entrar no sobrenatural de Deus para obter a resposta.
e a resposta vai chegar em honra à tua fé, à tua confiança e à tua busca. Se buscar não fosse importante e necessário dentro desse processo, não estava escrito 103 vezes na Bíblia. E quando a Bíblia diz em 103 vezes para você de alguma forma buscar, é exatamente com o intuito de não deixar você desistir da busca, não deixar você definhar, não deixar você se entregar. Amém? Tem um testemunho que eu gosto muito de contar. É um testemunho que eu acompanhei de perto, de um irmão da igreja. Ele e a esposa dele. Ela era da igreja, diaconisa, e tinha um marido complicado, drogado, viciado, mulherengo, criava problema, era o gerador das necessidades da família, e ela orando por ele e pedindo por ele. Mas ela entrou num processo de busca, e tinha momento que parecia assim que não ia se definir nada, não. Parecia que as coisas não iam se resolver. Um dia ela chegou comigo e disse: quero falar com o senhor, pastor Paulo. Eu disse: pois não, irmã Zizi. Diga, irmã Zizi. Ela disse: hoje eu vim aqui para desistir do Pedro Paulo. Vou desistir do Pedro Paulo. Pedro Paulo não tem jeito, eu já chorei muito, já sofri muito com esse meu marido, não vou continuar sofrendo do jeito que eu estou, e eu vou desistir dele. O Pedro Paulo era uma pessoa tão difícil que às vezes eu chamava ele para conversar, porque sempre ele ia deixar lá pela igreja conversar comigo. Quando ele ia conversar comigo, ele ria da minha cara, das coisas que ele fazia. E nesse dia que ela veio, já perdendo as forças dessa busca, porque essa busca dela demorou anos, eu disse para ela assim: espere mais um pouquinho, espere só mais um pouco, não desista ainda. Eu falei para ela: vamos orar mais um pouco por ele. E ela, por conta do meu incentivo, ela resolveu buscar um pouco mais diante de Deus aquilo que ela estava querendo receber de Deus, que era a mudança e a transformação dele. Olha, eu acho que não deu um mês, Deus fez uma obra tão instantânea na vida dele, que a vida dele mudou e que houve um processo de libertação tão radical. Isso já deve ter mais ou menos uns quase 20 anos, que o homem, num piscar de olho, mudou, se libertou, se transformou, veio para a igreja, tornou-se diácono da igreja, convertido, foi fazer o curso de teologia nosso, começou a fazer o curso de teologia, começou a trabalhar na igreja de uma maneira assim, tudo muito rápido, uma resposta de Deus impressionante. E hoje ele é pastor da nossa igreja lá no bairro de Fátima. Mas não é só isso. Ele era viciado em drogas. Hoje ele tem um centro de recuperação para viciados chamado Betel, que sempre a gente está ajudando. Tem alguma foto dele aí? Para ver? Se tu passa por alguma foto. Sempre está ajudando. A gente sempre está ajudando ele lá. Ele montou um centro de recuperação, e naquilo que ele mais deu trabalho, aquilo que ele mais gerou sofrimento para a esposa dele, para a família dele, hoje ele trabalha recuperando pessoas que têm problema de dependência química. Parecia algo que nunca ia acontecer, mas a irmã Zizi não parou na busca, vocês estão entendendo? A busca que ela realmente teve foi fundamental para que aquele sobrenatural de Deus pudesse alcançar a vida dele. Às vezes é uma batalha,
É uma batalha que tem hora que parece que você pode ter a sensação de que você está perdendo a batalha. Mas você não está, porque eu sempre digo, com Deus a gente não perde nem empata, a gente ganha todas, porque é Deus que vai estar no processo do negócio. Tem momento que parece que você está achando que você está em total desvantagem, mas a busca serve para poder animar você, para acreditar, para poder chegar lá e alcançar aquilo que você está precisando. Amém? Quem está buscando algo de Deus aqui, levante a mão. Pois busque. O que você tem para receber é no sobrenatural de Deus. Não é no natural, é no sobrenatural. E quem garante isso para você é a própria palavra de Deus. Por quê? Porque Deus se sensibiliza com a sua busca. Quando você começa a entrar de cabeça, que você começa a buscar, Deus se sensibiliza, né? Por isso que a Bíblia diz que para Deus não é impossível. Você está lidando com alguém que não tem impossibilidade. A sua fé está direcionada para um Deus que pode todas as coisas, que não está dentro desse processo do impossível dos homens. Vocês estão entendendo? Senão não adiantaria buscar. Você está buscando um Deus que pode todas as coisas. Então busque, acredite, seja insistente, porque a resposta sempre chega no nome de Jesus. Amém? Vamos ver mais um verso, para a gente encerrar aqui. Vamos ler junto? Lembre-se, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Não esqueça disso. É apenas uma das especialidades de Deus. Os teus impossíveis é uma especialidade de Deus. Dele chegar e criar. Vamos ver um outro verso. O verso, acho que é o último, né? Só até aí? Foi o último aquele lá. Então, é somente isso. Mas tem um outro verso que eu acho que eu não coloquei aí, que é o Mateus 7,11. Coloca para mim Mateus 7,11. Esse verso eu não coloquei lá, mas eu acho muito bonito, porque praticamente é uma declaração de Jesus, para que você não desanime, para que você continue buscando. Vamos ler junto? Vamos ler junto, vamos lá. Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Ele fez a pergunta. Verso seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, ele vai dar o que você está pedindo? Vai, mas aprenda também a ser generoso, diz a palavra de Deus. Amém? Que essa generosidade com as pessoas trabalha também, ou agiliza uma resposta de Deus daquilo que você está precisando. Então, nesta noite, essa palavra é para você, que está aqui nessa luta da busca, na luta da oração, querendo uma resposta. Você vem na igreja porque você está buscando ali, você está insistindo, e essa busca vai trazer um resultado para você. Vai trazer por quê? Porque você está dentro dos princípios da palavra, e se você está dentro dos princípios da palavra, você está indo pelo caminho certo, pela direção certa, que vai proporcionar para você uma resposta de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Achou? Olha ele aí. Esse aqui, a pessoa que eu dei testemunho, é esse cidadão aqui, ó. Hein? O nome dele é Pedro Paulo. Pastor Pedro Paulo. Você conhece ele? Conheceu quando ele era errado? Conheceu agora. Agora ele é maravilhoso, é uma benção. Eu digo, até engordar ele engordou, não é verdade? Mas ele foi um homem drogado, com a vida acabada, dando muito trabalho para a família, e por conta da droga, fazendo a família sofrer. Hoje ele vive bem, está estruturado, trabalha no tribunal, até Deus arrumou tudo, até emprego Deus arranjou para ele. Trabalha no tribunal, tem uma vida financeira estável, tem a casa dele, tudo que a droga não deixou ele conseguir construir,
depois que Deus o libertou, Deus deu para ele. Diga glória a Deus. Deus é assim, a glória dele quando chega na vida da gente, chega mesmo para impactar. Quem conhece muito bem ele é o Garcês, né, Garcês? Que está ajudando na construção do novo templo nosso, lá na igreja do bairro de Fátima. Ouviu? Como? Encontraram ele todo sujo lá na hora. Pois é, ele é muito delicado. E ele tem um centro de recuperação de pessoas com problemas químicos. Quando a gente quer alguém que quer se internar, a gente pega e leva para lá, para o centro dele lá. Vocês estão entendendo? Para as pessoas poderem se recuperar quando querem sair dessa vida mesmo e decidem sair. Então vamos orar. Qual é a tua busca? Vem aqui à frente, vamos buscar em oração.